Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adilson Amaral, artista plástico de Itaboraí, Rio de Janeiro. Vamos para mais uma aula, ok? Com dicas de pintura em tecido. Vamos lá então. Vamos então para mais uma aula de pintura em tecido. Vamos com dicas, tá? Dicas de pintura em tecido. Eu estou aqui com o 454, número 8 da Condor. A gente vai trabalhar então algumas margaridas, tá bom? A gente vai fazer o miolo da margarida aqui com amarelo limão, tá bom? Então somente a gente circula para fazer o miolo aqui, ó. Então se você quiser uma margarida mais de frente pra gente, então você vai fazer o círculo aqui, ó, totalmente, ou seja, bem circular, não é? Bem redondinho mesmo. Se você quiser uma margarida mais de lado, então você não vai fazer o círculo assim tão perfeito, você vai fazer uma forma oval aqui, ó. Então nesse caso aqui nós já teríamos duas margaridas, uma de frente e uma de lado. Estamos dando dicas aqui para você aprender a fazer as suas próprias pinturas, ou seja, pinturas personalizadas, tá bom? Temos duas margaridas. Se eu quiser colocar mais uma, eu coloco aqui. Bom, pronto, temos 3 margaridas, base para fazer 3 margaridas. Então nós temos 3 miolos de margarida, não é? 2 de frente, uma de lado. Nós precisamos trabalhar as pétalas dessas margaridas. Mas como o tecido é branco, não dá para a gente trabalhar com o branco diretamente aqui no tecido, porque não vai ter as pétalas, não é? As informações das pétalas. Então a gente precisa fazer um fundo para que possamos então trabalhar as pétalas. A gente vai trabalhar aqui com azul bebê. Vamos fazer um fundo e logo em seguida a gente já pode trabalhar as pétalas das margaridas, tá bom? Aí você pode me perguntar, mas o fundo que eu trabalho as margaridas vai ser sempre azul? Não, o fundo vai ser da cor que mais convier, não é? Para você fazer a sua pintura. Vamos supor que eu estivesse trabalhando aqui a pintura e o fundo dela fosse um amarelo ocre. Daria também para fazer as pétalas tranquilamente em cima dessa cor, tá? Então, esse negócio de a sombra do branco é o azul, isso é um mito e uma inverdade, tá bom? Então nós vamos trabalhando com azul bebê, ó, e assim nós conseguimos aqui, não é, a base para a gente fazer as pétalas das margaridas. Nunca esqueça, tá, gente, de esfumar bem a tinta. Dessa forma você consegue uma pintura mais suave e mais agradável aos olhos de quem observa o trabalho. Agora com o mesmo pincel a gente vai trabalhar agora as pétalas. A gente já tem aqui a base, não é, em cima do azul. A gente já pode então tranquilamente compor aqui as pétalas das margaridas. Lógico que como as tintas aqui estão molhadas, talvez seja necessário a gente reavivar essas cores, ou seja, reforçar essas cores, não é? Como essa margarida aqui está de lado, a gente quase que não vai enxergar as pétalas de lá.
As pétalas de lá vão ser tão somente parte das pétalas, não é que nós vamos ver. Aí quando chega aqui na parte da frente, elas começam a aparecer mais inteiras. Tá dando para entender, não é, gente? Eu tenho essa margarida aqui, eu posso fazer ela tanto por cima quanto por baixo dessas, tá? Eu vou fazer ela por baixo, então não vou completar as pétalas lá, só aqui, as daqui da frente. Não tem problema você passar um pouquinho por cima do miolo, tá? Você pode muito bem acertar isso depois. Vamos deixar secar um pouquinho e a gente volta a trabalhar aqui essas margaridas. Agora você vai pegar um pincel menor, estou aqui com o número 6, e com o cantinho do pincel, um pouquinho de tinta, cinza lunar, a gente vai, ó, entre uma pétala e outra, criar um contraste aqui, para que as pétalas fiquem mais bem definidas, tá bom? É pouquinha tinta, é só no cantinho do pincel, e a gente consegue uma informação melhor, não é? Aqui na nossa pintura. Digo uma informação melhor porque com esse simples detalhe aqui, a gente consegue passar para a pessoa que está observando o trabalho, né, um entendimento melhor aqui nos detalhes, ó, das pétalas, né, do miolo, da margarida de um modo geral. Conforme a tinta, o tecido vai puxando a tinta, talvez seja preciso a gente definir melhor as pétalas. É só você esperar o tecido, a tinta secar, e vendo você que o tecido puxou muito da tinta, você vem reforçando então, definindo melhor as pétalas, ok? Com o branco. Agora a gente pega o siena natural e faz a parte mais baixa aqui do miolo da margarida. Ou seja, aquele lado mais sombreado, não é, do miolo das margaridas, ó, nós trabalhamos com o siena natural. Você não vai fazer isso em todo o miolo, não, mas naquela parte mais escurecida, ou seja, aquela parte mais baixa, mais sombreada, ok? Não esquece de passar a tinta, você retira o excesso e vem esfumando esse siena natural. Ele deve ficar aqui, ó, de maneira mais escura na base e vai perdendo a força à medida em que avança para cima. Nós vamos pegar na parte mais alta do miolo e vamos iluminar com o marfim. Aí você pode me perguntar, mas por que não com o branco? Porque se eu coloco o branco aqui, vai embolar de novo com as pétalas. Isso não é interessante. Então, nós estamos tendo aqui dicas de pintura, não é? E você está aprendendo também aqui sobre luz e sombra, não é? Nós podemos sim com o branco dar uma iluminada, mas em alguns pontinhos aqui de cima do miolo da margarida, tá bom? Vamos trabalhar os talos aqui das margaridas, ó, com o verde pistache. A gente tem aqui uma base azul, não é? Para poder trabalhar os talos das margaridas. E vamos iniciar esses talos com
o verde pistache. Vou fazer um talo seguindo aqui à frente e faço uns botõezinhos aqui de margarida. Vamos insinuar aqui as pétalas, ou perdão, as folhas. Vamos trabalhar os contrastes, ou seja, aquelas partes mais escuras nos talos, não é? E nas folhas, assim como nos botões das margaridas, com verde pinheiro. Este vai ser o nosso contraste aqui em cima do verde pistache. Pintura nada mais é, gente, do que luz e sombra, tá? Formas, luz e sombra e perspectiva. A perspectiva ela está presente em todo tipo de pintura, tá? Não só em paisagem, não, em todo tipo de pintura. De outra forma, como a gente poderia enxergar, não é, uma margarida de lado, outra de frente? Isso faz parte da perspectiva, ou seja, a direção em que o nosso olhar avança. Vamos criar um contraste ainda maior, tá? Agora com o sépia. Isso vai trazer um pouco mais de realismo aqui à nossa pintura. Já que ela está muito bonitinha, a gente trabalha desconstruindo isso um pouquinho, não é? Ou seja, envelhecendo um pouco mais a pintura com o sépia. Aparentemente isso pode estar desvalorizando o trabalho, mas se colocado na medida certa, na proporção certa, vai valorizar ainda mais o nosso trabalho, ok? Então, pessoal, a gente está trabalhando em cima da base azul, não é? Ou seja, em cima do azul bebê. A gente vai trabalhar agora com um pouquinho de siena, ou perdão, de cinza lunar, né? Para a gente fazer aqui a sombra. Fazer uma sombra aqui do arranjo aqui de margaridas, não é? Aqui em cima, para ele não ficar flutuando. Convém esfumar bem. Então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de pintura em tecido com o tema de margaridas. Mas esse vídeo é mais precisamente de dicas, ok? Dicas de pintura, dicas simples, não é? E básicas de pintura para todo aquele iniciante da pintura em tecido. Abraços e até a próxima, ok, gente? Abraços.